Pessoal, vamos para mais uma aula. O tema da aula de hoje é correntes marítimas, né? E qual é a influência que as correntes marítimas têm na composição e na alteração dos climas, né? Esse é mais um vídeo da série aí Fatores do Clima. Se você quiser saber um pouco mais, tem vídeos aí sobre a influência da latitude na composição do clima, a influência da altitude, do relevo, da maritimidade, da continentalidade. Esse é só mais um aí que faz parte aí do conteúdo relacionado à climatologia, tá? As correntes marítimas, sim, elas vão influenciar a composição aí dos climas, não só a sua composição, mas a modificação de alguns climas. As correntes marítimas, elas interferem diretamente na temperatura e também na umidade do ar aí das regiões onde elas atuam, né? Então, aquelas áreas sobre as correntes marítimas vão sofrer influência direta tanto da umidade quanto, digamos assim, da temperatura. Tá? Então, os climas ali são diretamente afetados por essa influência das correntes marítimas. E quais são as regiões que mais sofrem essa influência? Obviamente, são as regiões litorâneas que sofrem uma maior incidência das correntes marítimas, recebendo maior umidade ou sofrendo variações ali de temperatura por conta da influência das correntes marítimas em determinados locais aí do globo. As correntes marítimas ou oceânicas, elas existem por conta da combinação de diversos fatores, né? Como, por exemplo, o vento, a rotação da Terra, a temperatura, a salinidade e a densidade da água também vão influenciar aí na sua composição. Tá? Então, as diferenças, por exemplo, nas condições de temperatura, por exemplo, elas são expressivas dentro dos oceanos, especialmente nas regiões ali situadas nas baixas, médias e altas latitudes. Tá? Por exemplo, as regiões de alta latitude, que são as regiões polares, elas vão apresentar aí correntes marítimas com características de temperatura especificamente frias. Regiões médias e de média e alta latitude, são aquelas regiões próximas ou nem tão próximas assim do Equador, vão apresentar aí correntes marítimas com maiores temperaturas, tá? Nas latitudes polares, por exemplo, a gente vai ter uma constância na sua temperatura. Por quê? Porque as variações de clima ali são menores, então você sempre vai ter aí as águas nas regiões polares frias, né, digamos assim. Se são frias, vão apresentar também uma maior densidade aí nessas regiões de alta latitude, tá? Uma questão interessante para a gente entender aí essa questão das águas oceânicas é que você vai ter ali diferentes características e vai ter como se fossem camadas ali das águas oceânicas, tá? Em certa profundidade ali, você vai encontrar ali queda na temperatura, então você vai ter uma variação de temperatura. E essa queda de temperatura, essa alteração, porque na superfície você tem uma temperatura mais elevada, tá? Isso principalmente nas médias latitudes, então a superfície, a temperatura é mais elevada, mas em determinada profundidade você vai encontrar ali uma variação de temperatura, tá? E esse local onde ocorre essa transição, digamos assim, você vai ter ali o que nós chamamos de termoclina. Essa região termoclina, ela basicamente é uma região ali de troca de temperatura, de uma área superficial onde a temperatura é mais elevada e abaixo onde você tem uma queda brusca de temperatura. Você provavelmente já deve ter entrado em uma piscina e ali na superfície a água estava bem quentinha, mas logo abaixo você tem uma água bem mais fria, né? É mais ou menos nesse sentido, né? Parecido com isso. E essa região onde você tem essa transição de temperatura, a gente vai chamar aí de termoclina. Então, a termoclina basicamente é uma transição de uma água mais quente e menos densa para uma água mais fria e com maior densidade. Vale lembrar que é mais difícil de você ter percepção dessas camadas nas regiões de alta latitude, porque lá existe uma constância nas águas com baixa temperatura, ok? Há correntes aí com diferentes profundidades, né? Algumas trazem águas profundas, cheias de nutrientes até a superfície, ocorrendo, ou melhor, causando um fenômeno que a gente vai chamar aí de ressurgência. E esse fenômeno chamado ressurgência, ele acelera o processo de desenvolvimento ali dos próprios peixes, então favorece a atividade pesqueira nos locais onde ela ocorre.
Quando são superficiais, né, essas águas sofrem influência aí da temperatura ambiente, o que confere a essas águas, né, condições térmicas similares, né? Na superfície você tem influência do vento, você tem influência dos raios solares, e isso favorece na mistura dessas águas, o que faz com que se tenha ali características semelhantes em uma área bastante grande, tá? Assim, ao passarem, por exemplo, pelas áreas de baixa latitude, são aquelas regiões próximas ao Equador, essas águas tendem a se aquecer e da mesma forma elas se resfriam à medida que se direcionam aí para os polos, né? Então, nas regiões ali próximas ao Equador, por ser uma região mais quente, obviamente as águas vão se aquecer mais, né? E conforme elas vão em direção aos polos, elas tendem a se resfriar. Então, você tem condições ali semelhantes, né, do ponto de vista de variação de temperatura, de acordo com a região do globo aí, a ser analisada. Com esse movimento, né, as correntes quentes elas podem conduzir suas águas aquecidas, né, a lugares aí de clima frio, e as correntes frias podem atingir zonas aí intertropicais, né, em uma constante circulação que ajuda, digamos assim, a manter o equilíbrio do nosso planeta. Um exemplo clássico é a corrente do Golfo, que leva águas aquecidas até ali a região da Europa, evitando que o inverno lá seja extremamente frio, porque ela causa um aquecimento ali das regiões litorâneas, e esse aquecimento consegue ir, inclusive, digamos assim, mais para o interior, reduzindo aí o gradiente térmico negativo, digamos assim, né? A variação de temperatura negativa. Então, a corrente do Golfo ela é essencial do ponto de vista de aquecimento da atmosfera para evitar invernos muito drásticos aí, por exemplo, na Europa. Uma coisa que a gente tem que entender é que nós temos duas características para as correntes marítimas. Nós temos correntes marítimas quentes e temos correntes marítimas frias. Digamos assim, as correntes quentes, elas se formam principalmente nas regiões ali próximas ao Equador e dão origem, por exemplo, a massas de ar aí quentes e úmidas, né? Porque se é uma região equatorial, você tem maior temperatura, obviamente você vai ter mais evaporação. Mais umidade vai ser jogada para o ar, dando origem a massas de ar aí quentes e úmidas. Basicamente, as principais influências aí das correntes marítimas na disposição do clima são, no caso das correntes quentes, né, pelas características do ar que se forma sobre elas, elas conduzem aí o calor e a umidade, digamos assim, às latitudes elevadas, né? Então, um exemplo clássico é a Península Escandinava, no norte da Europa. Se ela não fosse banhada pelas águas aquecidas aí da corrente do Atlântico Norte, prolongamento da corrente do Golfo, né, que se origina nas águas quentes do Golfo do México, provavelmente quase toda essa região seria recoberta por geleiras. É aquilo que eu mencionei, né, é um prolongamento ali da corrente do Golfo, causa o aquecimento da região, evitando aí um congelamento massivo, principalmente aí nos períodos do inverno. Então ali, no caso das correntes marítimas frias, né, elas estão associadas a litorais áridos, ou seja, elas influenciam inclusive na formação aí de áreas desérticas. Um exemplo disso é o deserto do Atacama, tá? Normalmente o ar úmido, né, que vem do oceano, ele é atraído para o continente trazendo chuvas aí no litoral, tá? Então o oceano ali aquecido, ele traz um processo de evaporação que forma um ar mais úmido. E essa umidade é atraída para o litoral, causando chuvas, né? Só que quando esse litoral, digamos assim, ele é banhado por uma corrente fria, a massa de ar frio e seco formada sobre ele produz ali choque térmico, né? E esse choque térmico ocorre quando você tem um encontro de duas massas de ar, uma massa de ar aí mais quente e mais úmida, né, que se forma sobre o próprio oceano. Então esse choque térmico causado pela corrente marítima fria com as águas aquecidas do próprio oceano vai causar aí a precipitação, reduzindo a umidade do ar. Essa massa de ar ali que se formou sobre o oceano, ao se deslocar para o continente, ela vai levar aí menos umidade. Se ela leva menos umidade, obviamente que vai ocorrer aí um ambiente seco. Esse ambiente seco se torna possivelmente um ambiente árido aí e dando origem a um deserto, por exemplo. Então, basicamente, as correntes marítimas frias, elas bloqueiam, né, a evaporação, né, elas causam as chuvas em alto mar
evitando que a umidade chegue até o litoral, até a parte continental, causando a ocorrência, aí, por exemplo, de desertos. Tá? Dessa forma, né, quando os ventos eles atingem o continente, eles estão bastante secos. Em resumo, né, essas correntes marítimas frias, elas causam chuvas em alto mar e não permitem a entrada da umidade dentro do continente. Então, as correntes marítimas elas vão influenciar sim, tanto nas variações de temperatura quanto nas variações de umidade. Tá? Elas vão causar alterações das temperaturas em alto mar e também vão levar influência direta para os continentes. Um exemplo clássico que a gente pode citar, e eu já mencionei antes, é a corrente do Golfo, que evita que algumas áreas aí do globo, né, se resfriem demais. Ao mesmo tempo que nós temos vários desertos que sofrem influência direta de massas de ar aí frio causadas, né, exatamente por correntes marítimas frias, né? Lembrando, o ar frio ele tende a ser mais seco porque ele é o resultado da não evaporação aí das grandes massas de água, tá? Então a gente tem uma tendência. Vale salientar aqui que essa alteração atmosférica causada pelas correntes marítimas muitas vezes pode ou não levar a umidade, pode ou não levar a ausência de umidade, dando condições específicas para áreas continentais aí do nosso globo. Então, sim, as correntes marítimas elas são um fator que causam alteração climática dentro do nosso planeta. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que você tenha entendido. Por enquanto era isso. Valeu, falou!